Adelante. Buenas noches. Ahora vamos a presentar nuestro trabajo sobre los sentidos químicos, el gusto y el olfato. Esos sentidos están muy relacionados porque muchas de las percepciones del gusto también dependen del olfato. Hoy voy a empezar explicando a parte del gusto. El sentido del gusto tiene varias funciones importantes. Primero, nos ayuda a distinguir os alimentos agradáveis de los indeseáveis ou peligrosos. Segundo, desencadena respostas fisiológicas em la digestão, como o aumento de saliva e jugos gástricos. Também permite que a pessoa escorra a comida segundo seu desejo e segundo suas necessidades metabólicas do corpo. Todo isso depende de los receptores específicos que estão localizados em la língua, que enviam os sinais ao cérebro. E quando esses sinais chegam, o cérebro las interpreta como los sabores. E las sensações gustativas primárias, existem 5 sabores básicos. Pode passar. Que é, o primeiro é o ácido, que se relaciona com os ácidos e depende da concentração de iones de hidrógeno em los alimentos. Um exemplo é o limão. Também o salado depende principalmente do sódio, aunque alguns aniões também participam. E um exemplo é o sal de mesa. El dulce lo producen compuestos orgánicos como azúcares, alcoholes, aldehídos y, por ejemplo, un caramelo. Amargo también, que es causado por las sustancias orgánicas de cadena larga con nitrógeno o por alcaloides. Y umami, que es asociado al glutamato y a algunos aminoácidos. Da una sensación agradable, presente más en carnes, tomates, quesos también. E todo isso tem a ver com as papilas gustativas. E pode passar. As papilas gustativas são umas pequenas elevações visíveis na superfície da língua e existem 4 tipos principais que nós aprendemos em histologia. São as filiformes, muito numerosas, não têm corpúsculos gustativos. Su función es mecánica y ayudan a perceber la textura y manipular los alimentos. Los fungiformes, con forma de fungo, hongo, se encuentran en la punta y en los bordes de la lengua. Cada una contiene de 3 a 5 corpúsculos gustativos. Las foliadas son pliegues con los laterales de la lengua con muchos corpúsculos gustativos, sensibles especialmente ao sabor salgado. E também as caliciformes, ou também as circunvaladas, são grandes e contêm de 8 a 12 em la parte posterior de la lengua. Cada uma contém muitos corpúsculos e são associadas às glândulas de von Ebner, que ajudam a limpiar os surcos de la lengua. E el aspecto histológicamente, como hablé, as papilas estão cobertas por epitélio estratificado plano. Em seu interior se encontram os corpúsculos gustativos, que contêm células receptoras e células de sostém. De ali partem fibras nerviosas que levam a informação até o cérebro, onde se produz a percepção do sabor. Hola, buenas noches. Voy a seguir contenido hablando sobre las yemas, que miden cerca de 63 micrômetros de longitud y tienen un diámetro de 33 micrômetros. Eh, Como ya hablado, los corpúsculos gustativos estão compostos por células de sostén epiteliales e las células gustativas. Eles sofrem muitas divisões mitóticas, já que sofrem as divisões têm
cerca de 10 dias de vida y puede pasar. Esto que está en azul, en el canto superior, este es o polo gustativo, um corpúsculo. Donde está escrito el polo vai ligar todos os alimentos, tudo que ingerimos vai gerar um sinal nervioso que vai até o cérebro e vai dar todo o gosto e tudo o que sentimos quando estamos comendo. Adentro temos as células gustativas, é, que vai estar englobado por todas as fibras nerviosas que vão rodear a todo. E como de hablado, temos corpúsculos gustativos em la epiglotis, em la tonsília palatina, em las papilas circunvaladas, nas papilas foliadas, em las papilas fungiformes e hasta mesmo em el estômago. Algumas pessoas hablan que sim, outras que não, pero sí, tenemos. Puede pasar. Alguns tipos de células são células tipo 1, são células tipo glia, suporte, uma possível participação na detecção da saliva leve. Tipo 2, que é um receptor, esses são os receptores acoplados à proteína G. Por exemplo, el dulce, el amargo, o umami, e ativam algumas cascadas. As intracelulares, que são as vias G de proteínas, como Glutathione, PLC, IP3, aumento de cálcio, que terminam liberando o ATP como L-cineado a fibras aferentes. Tipo 3 ou pré-sinápticas, implicadas em la detecção de ácido sabor agro e ácido em sinapse clássica com fibras nerviosas. Então, se alguns de las funciones de los corpúsculos va a ser detectar los sabores, va a ser la transducción hasta el cerebro, va a enviar toda la información hasta el sistema nervioso central a través de algunos nervios, el nervio facial, glossofaríngeo y vago. Eh, Va a tener algumas percepções integradas, como o olfato, o tato e a temperatura, quando tomamos um café que é caliente, ou uma coca que é buena, quando gelada. Tudo isso vamos a sentir e vai ligar esse cérebro. É isso. Olá, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Daniel Gómez, dando continuidade a nuestra apresentação. Agora me toca falar sobre o mecanismo de estimulação das gemas gustativas. O Guyton traz, antes de falar do mecanismo de estimulação, ele habla que a membrana da célula gustativa ela vai ser igual à maioria das células receptoras sensitivas. Elas vão ter uma carga negativa no seu interior com respectivo ao seu exterior. Então, quando nós temos a aplicação de uma substância com sabor sobre o que denominamos cílios gustativos, isso vai provocar uma perda parcial do potencial negativo que está dentro do cílio gustativo. Isso vai determinar o quê? A célula vai se despolarizar. Esse mecanismo ele acontece eles vão se reacionar através de substâncias estimulantes, eles vão se relacionar com as velocidades gustativas. E isso consiste basicamente na união de um produto químico com sabor juntamente com a molécula receptora, com a proteína receptora. E esta ação ela vai favorecer que abra canais, né? Nós temos canais iônicos
e isso permite que vai se reacionar com íons de sódio e o de hidrogeno com carga positiva, e isso vai penetrar e vai fazer com que aconteça aí a despolarização. E quais são os tipos de proteína receptoras que esses produtos, essas substâncias de sabor, vão interactuar com a velocidade gustativa? Bom, o tipo de gosto, ele que vai determinar o que a gente vai perceber. Ou seja, para os íons, os canais iônicos, os íons de sódio e hidrogeno, a gente vai ter o de sódio, a gente vai perceber o sabor de sódio através dos íons de. Perdão, o sabor salado a gente vai perceber através dos íons de sódio. Já os íons de hidrogeno, a gente vai perceber aí o sabor amargo. No caso do doce e o amargo, a gente vai ter os receptores acoplados à proteína G. E quando a gente tem os compostos de doce, o Guyton ele fala que a gente vai ter aí uma combinação de receptores gustativos acoplados à proteína G. Quais seriam esses receptores? O Guyton menciona que seria o T1R2, o T1R3. Quando o Gaito menciona sobre o sabor umami, ele já traz uma outra combinação de receptores. Ele vai trazer os receptores T1R1 e o T1R3. Só que o T1R3 ele também vai ter no sabor doce. E daí, segundo se crê, é que o T1R3, esse tipo de receptor, ele vai funcionar como um correceptor tanto para o sabor doce quanto para o sabor umami. Já o receptor amargo, ele vai ser captado aí, ser reconhecido por outra família, que seria o TR2. E o que que acontece aqui no sabor amargo? Aproximadamente, no sabor amargo, a gente vai ter 30 receptores acoplados ao TR2. E isso faz com que na nossa língua, na extensão da nossa língua, a gente vai ter mais receptores amargo do que outros receptores. Um exemplo, se a gente come uma comida que aparentemente não esteja amarga, mas no final da deglutição a gente vai sentir o sabor amargo, porque os receptores TR2 eles estão distribuídos amplamente sobre a nossa língua. Então, é, nós temos mais receptores amargos do que, propriamente dito, os outros tipos de receptores. E o sabor agrio, ele vai estar associado a bebidas e ácidos, e ele vai ser detectado também por outro tipo de receptor, que seria o K1R2.1. E agora, dando continuidade, vou passar para a Adriana, que vai falar sobre a transmissão de señales gustativas. Esta Jacqueline, Estou aqui, prof, tive um problema, perdão. problema, ¿vale? Entonces, la despolarización provoca liberación de neurotransmisores, activación de fibras nervosas. El sentido del gusto es una señal químico. Y esta señal ele precisa de una transducción para que pase, una transducción sensorial para que pase a un sinal eléctrico. Y pasa então por el primer, antes tem os nervos, mas chega al neurona pseudonuclear, que é um quimiorreceptor. Bueno, agora que nós sabemos que esse sinal químico se transforma em sinal elétrico, agora temos uma sinal elétrica que necessita viajar, né? Aqui é onde entram os cables de nosso sistema. E tem uma ruta passo a passo, se formos observar acá esta figura. Então, primeiro, os sinais viajam por os nervios. O nervio facial, que é o sétimo par craneal, ele capta os 2 terços anteriores da língua.
Después es el glosofaríngeo, que es el nono par craneal, que se encarga del un tercio posterior. Y después el vago, que es el décimo par craneal, que se encarga de la epiglotis y laringe. Entonces, la ruta paso a paso. El nervio facial, que es el séptimo par craneal, lleva la información del tercio anterior de la lengua, que es el dulce, el salado, el umami y el ácido o el agrio. Después, el nervio glosofaríngeo se encarga del tercio posterior de la lengua, especialmente lo amargo, también para alertar sobre posibles perigos o de toxinas. Después, el nervio vago, que recoge información de la epiglotis y de la laringe. Entonces, hay una primera parada. Si fuéramos observar acá, bien, si puder aumentar un poquito el slide, en la figura. Acá hay una primera parada en el núcleo del tracto solitario. ¿Dónde está el núcleo? Es este en color violeta. Los señales llegan de la lengua, parten acá por esos músculos facial, el facial, el glosofaríngeo y el vago, llegan al núcleo del tracto solitario, después son enviados. Y este núcleo del tracto solitario, ele queda acá, a primeira parada do núcleo del tracto solitário, en el bulbo raquídeo, nesta região acá. Todas estas fibras nerviosas convergem acá. É a primeira estação de relevo, onde a informação gustativa se processa e se organiza, bem acá. Acá estão neuronas de segunda ordem. Depois, tem uma segunda parada, que é o tálamo, que está acá. Ele se dirige e vem acá. En el tálamo, la información asciende y hace una parada crucial en el núcleo ventral posteromedial. Se nós formos observar acá, ó, dije núcleo contínuo del gusto. Indica bem acá esse pontinho pequeno. Entonces, el tálamo queda un poco medial a las terminaciones talámicas correspondientes a las regiones faciales del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial. ¿Se están lembrados? El sistema es un sistema posterior, es más rápido, entonces por acá pasan estes señales que ahora ya son transformados en señales eléctricos. Donde el tálamo, las neuronas de tercera orden se dirigen hasta el polo inferior de la circunvolución postcentral en la corteza cerebral parietal. Entonces, ele se dirige acá. Acá tenemos la amígdala, que hace parte del nuestro sistema sensorial. Y después el núcleo hipotalámico lateral. Después, el núcleo ventral posteromedial del tálamo, logo acá arriba. Aí, entonces, quando llega acá, este sinal, desde el tálamo, las neuronas de tercera orden se dirigen hasta el polo inferior de la circunvolución postcentral en la corteza cerebral parietal. Ele hace esta curva e chega acá na corteza. Quando ele chega na corteza cerebral parietal, em la região onde se produz giro, acá, hacia a profundidade da cisura de Silvio e hacia a área insular ou percular adyacente, bem acá. Aí, então, bien, o tálamo atua como un gran centralizador de la información sensorial. Decide a qué parte de la corteza cerebral debe enviar el mensaje para su interpretación consciente.
neuronas de terceira ordem, por la cápsula interna. Observem, quando ele hace el giro acá, ele passa por la cápsula interna, hasta chegar acá. Neste momento, este estímulo que ele está recebendo elétrico, nesse momento nós vamos observar que tipo de sabor é, se é salado, se é doce, é bem acá. Acá vai nos dizer. E tem um destino, esse é o destino final, que é a corteza gustativa primária, en el lóbulo parietal. Ligamos, lá sinal liga, lá corteza insular e el opérculo frontal. Aqui é onde, de forma consciente, percebimos e identificamos o sabor, né? Este é doce, este é salado. La sinal se interpreta como o sabor que experimentamos. E tem acá um detalhe interessante, que o sabor que percebimos é, em realidade, uma fusão multissensorial, certo? La corteza gustativa se comunica com áreas do cérebro que processam o olor, que é a corteza olfatória. La textura, la corteza somatosensorial. E incluso a memória e emoção, o sistema límbico, como a amígdala, que está bem acá, ó, nesta setita verde, aqui diz amígdala, certo? Por isso, é que o olor, às vezes, pode também evocar vividamente o sabor de um alimento. Então, o sentido de gosto também está junto com todos esses outros sentidos para nos trazer sensações. Esta é a parte de la viaje de señales por el cerebro. Tá bem? Passo agora para o próximo. Bueno, me llamo Giovanna y yo voy a hablar agora um pouco sobre o olfato. Bueno, o olfato é um dos nossos 5 sentidos. Ele é responsável pela percepção das moléculas químicas do aire ou do meio ambiente e traduzir e relacionar as sensações de cheiro e odor. Ele tem a função com nossa proteção. Um exemplo seria quando chegamos a uma sala e sentimos o cheiro, a presença de gás tóxicos ou fumaças. Tem relação com nossa alimentação, quando pegamos um alimento e sentimos se está bueno ou malo. Tem relação com nossas emoções e memórias, porque trabalha em conjunto com o sistema límbico, que é responsável por processar nossas emoções, e isto explica o porquê alguns determinados cheiros ativam algumas lembranças, fazendo-nos recordar de algumas pessoas. Também tem relações, implica em algumas relações sociais. São os exemplos dos feromônios, onde atua em nossa percepção a determinadas pessoas. Pero em nós humanos, ele é um sentido que está... Sentido não. É uma função dos feromônios que está pouco desenrolada. Em alguns animais, na maioria dos animais, é muito mais perceptível e útil esta função. Falando agora um pouco sobre a anatomia, consegue pular o slide? Isso. Tentar desenhar um pouco aqui. Acá na cavidade nasal, na parte superior de los cornetes nasais, temos e parte inferior de lâmina cribosa, do osso etimoides, temos nossa membrana olfatória, que é composta por algumas células. São as células das neuronas olfatórias, do tipo bipolar. Elas são responsáveis por captar as moléculas presentes ao ambiente por seus cílios. Temos também as células basais,
que são as progenitoras das neuronas olfatórias. Elas se renovam, se transformam em las neuronas olfatórias. Esta capacidade chamamos o nome de neoplasticidade. Temos também as células de sustém, que sua função é sustener, dar suporte às demais células. E também temos as glândulas de Bowman, que não são células sozinhas específicas, mas são estruturas que têm uma função muito importante e devemos destacar. Sua função das glândulas de Bowman são produzir um muco, que é responsável por ajudar a atrapar as moléculas e dissolver elas e ajudar a se conectar melhor ao receptor das neuronas olfatórias. Hablando um pouco sobre a codificação e mapas de los bulbos olfatórios, e mapeamento de los bulbos olfatórios, as neuronas olfatórias devem enviar seus axons através da lâmina cribosa rasta ao bulbo olfatório, onde estão presentes os chamados glômeros. Aí vão ser onde terá a nossa sinapse e vão se criar mapas, os chamados mapas de atividade, e essa estação se chamará, se damos o nome de primeiro nível de processamento de los odores. Devemos reforçar e lembrar que um mesmo odor pode ativar vários receptores e um receptor pode ser ativado por vários odores. Isso explica a diversidade de odores que conseguimos sentir, dado ao número limitado de receptores que temos. Depois que se criam os mapas que são processados aí em el bulbo, a informação pode seguir pelo trato olfatório e chegar a distintas regiões do cérebro. Um exemplo seria o córtex olfatório primário, que é a percepção inicial do odor, que faz o reconhecimento do cheiro, pode chegar hasta a amígdala e hipocampo, que trabalham em conjunto com o sistema límbico, que associam as emoções e a memória junto com o cheiro. E também temos o córtex órbito-frontal, que trabalha com a percepção consciente do sabor e aroma. Ele tem relação com o nosso paladar. E é isso. Vou passar. Buenas noches, mi nombre es Ketuli y ahora voy a hablar sobre las células receptoras olfatorias y su importancia en la percepción del olor y del sabor. Primeramente, la regeneración constante. Las neuronas receptoras olfatórias, que também são conhecidas como RNs, se regeneram constantemente a partir de células basales. Isto é algo muito particular porque a maioria das neuronas do corpo não se regeneram. Estas células também têm uma recuperação que traz lesões, e graças a esta capacidade, o sistema olfatório pode recuperar-se e depois de uma lesão ou depois de estar exposto a toxinas que danam estas células. Estas neuronas também têm plasticidade funcional. O que é isto? Que podem adaptar-se a estímulos prolongados. Vou dar um exemplo. Quando estamos muito tempo expostos ao mesmo olor, deixamos de notá-lo com a mesma intensidade. Pode passar. Agora vou explicar qual é a relação entre olfato e sabor. A percepção do sabor é um processo multissensorial. O olfato retronasal, que é quando os compostos voláteis de los alimentos chegam à cavidade nasal, desde a boca, durante a mastigação, é onde aporta a maior parte da identidade do alimento. E o gosto, ele se encarga de detectar os sabores básicos, como doce, salado, ácido, amargo e umami. E já o tacto e a temperatura
ayudan a percibir la textura y la sensación en la boca. Voy a dar um exemplo prático. Quando temos a nariz congestionada, como durante um resfriado, a percepção do sabor se reduz muito, porque sem olfato retronasal, a comida nos parece insípida. Então, as células receptoras olfatórias não só nos permitem perceber olores, sino que também são fundamentais para sentir o sabor completo de los alimentos. Então, olfato e gosto estão totalmente conectados. Pode passar ao próximo. Bueno, voy a exponer sobre la transducción olfatoria. Para empezar, las moléculas odoríferas ingresan en la cavidad nasal y son atrapadas por el moco olfatorio. Ahí van se unir a las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, que vão levar essas moléculas odoríferas hasta los receptores acoplados à proteína G. Quando se unem a los receptores acoplados à proteína G, a subunidade alfa vai se liberar e se unir ao adenilato ciclasa 3, que vai permitir, que vai se ativar e converter ATP em AMP cíclico. Isso vai permitir a abertura de canais iônicos, onde vai ingressar o cálcio e o sódio. Quando há um aumento do cálcio citosólico, ocorre a abertura de canais para a saída de cloruro. Isso permite a despolarização da membrana e a generação de um potencial de ação hacia o sistema nervioso central por meio do primeiro par craneal, o nervio olfatório. Tenemos también algunos mecanismos de adaptación sensorial, adaptación olfatoria, y ocurre principalmente por la unión del calcio, por la formación del complejo calcio-clomudulina, que puede inhibir el AMP cíclico, cerrar los canales iónicos y también inhibir el adenilato ciclasa 3. Y también hay la activación de la fosfodiesterasa, que vai interromper a união de la molécula odorífera com o receptor acoplado à proteína G. Porque isso passa é uma diminuição da resposta neural mediante algum olor que depois de um certo tempo. Então, quando lemos algo, depois de um certo tempo, há uma retroalimentação que vai diminuir a resposta. Y cuando llega todo ese señal en el bulbo olfatorio, hay dos vías para seguir, la área olfatoria lateral y la área olfatoria medial. La área olfatoria medial es responsable por las respuestas instintivas. Entonces, cuando, por ejemplo, olemos alguna comida, tenemos la respuesta de la salivación. Entonces, la área olfatoria medial que va a ser responsable por eso. E a área olfatória lateral se divide novamente em antigo e moderno. La antigua está relacionada à memória de los olores e também à associação de los olores. E la moderna está associada a la consciência, a percepção consciente de esses olores. Boas noites, meu nome é Amanda, vou falar um pouco agora sobre a lesão, né? Quando ocorre lesão, a gente vai ter uma anosmia, né? Que é a perda do olfato. Ela pode ser total ou pode ser parcial. Total é quando a gente tem uma lesão na base do crânio, né, lesionando o filamento do nervo olfatório, na lâmina cribosa, e aí a gente vai ter essa perda do olfato total. Quando a gente tem a perda parcial, né, não é uma lesão total, então é uma das alterações. Pode passar?
Pode passar. Nós temos também a perda do gosto, né, que vai ser a anosmia. Ela pode ser também total ou parcial. Tá ligada também a lesão no nervo facial, glossofaríngeo e no vago, né? Isso está ligado também a algumas infecções respiratórias, alterações neurológicas, efeitos secundários de medicamento, né, uso de droga, ou então, às vezes, quando o paciente envelhece muito, quando o paciente envelhece, ele tem essa perda, né, do olfato e também do paladar, que vai impactar na vida dele social, né, que perde o apetite, pode passar. Isso foi muito comum que aconteceu no Covid, né? Muitos pacientes apresentou essa patologia, tanto no olfato como no gosto. E alguns pacientes, eles relataram que ficavam semanas, meses, e aí depois voltavam passavam os sintomas e voltavam ao normal. E esse transtorno sensorial se produz por infecções, né, do epitélio olfatório, dando os danos inflamatórios das células do suporte e dos receptores, e isso pode ser, igual eu falei, pode ser parcial ou pode ser total. É isso. Esse foi o nosso trabalho sobre sistema olfatório. Muchas gracias. Bien, qué lindo material, ¿eh? Muy lindo material. Me gustó demasiado, muy dinámico, muy original también. ¿De dónde quitaron tantas imágenes buenas? Del Google. De Google está, pero muy... A ver, vuelve para atrás. Esa de la inervación de la lengua estuvo muy linda, ¿verdad? Y de la mucosa olfatoria también. Por atrás. Bien, tengo una preguntita ahí para ustedes. Fíjense, con relación primero a la lengua, ¿sí? Fíjense, ¿verdad que fue mucho de histología, sí o no? Sí. Sí. Sí, es lo que yo le decía. Bueno, gusto y olfato es prácticamente histología. Sí, la cuestión es nada más de la cascada, de reacciones químicas a nivel del receptor, la diferencia. Pero después es todo lo que viene en histología. Sí, no confundir papilas con corpúsculo gustativo, ¿sí? Entonces las papilas son unas proyecciones que se presentan en la mucosa de la lengua, en la cara dorsal, y que hay de diversos tipos, ¿verdad? Está la filiforme, la foliada, fungiforme, caliciforme. Bien, y los corpúsculos gustativos son los receptores. No todas las papilas presentan corpúsculos, no todas las papilas tienen el receptor. ¿Quién, por ejemplo, no tiene corpúsculo? ¿Cuál papila gustativa no tiene corpúsculo gustativo? No le escucho a nadie. La filiforme. Filiforme, perfecto. Las papilas denominadas filiforme. Y fíjese que las filiformes son las más abundantes. Ellas tienen forma de garra, ¿sí? Porque su función es netamente mecánica, ¿sí? Entonces, hacer que la lengua tenga una rugosidad para que sea más fácil de poder agarrar el alimento y, bueno, y poder desplazarlo, entonces, con la lengua. Entonces, la filiforme es la más abundante, la que tiene forma de garra, tiene una curvatura y una dirección con dirección hacia la parte posterior. Y bueno, y no tiene los corpúsculos gustativos. Ahora, ¿cuál es la menos abundante? Menos abundante y la más grande. Y la cantidad. Las caliciformes. Bien, las caliciformes. Las caliciformes son las que están allá en el surco bilingual, o que en relación con ella, y está una cantidad de entre 8 a 12 aproximadamente. Incluso podemos ver a simple vista. Es solamente sacar la lengua, mirar, ya vienen en el surco bilingual, que vamos a poder apreciar entonces las papilas caliciformes, ¿verdad?
Bien. Eh, de los sabores que citaron, de los sabores que citaron, ¿sí? ¿Qué significa umami? Umami. Sería agridoce. Bueno, en realidad la palabra viene del japonés sabroso, ¿ok? Sabroso. Sabroso, ¿sí? Y bueno, y en realidad como que un agridulce, ¿verdad? ¿En qué, por ejemplo, está? Bueno, en la salsa de soja, por ejemplo. ¿Cómo dicen salsa de soja? Molho de soja. Inventé ahí, no sé si se dice así en portugués, pero bueno, me corrigen. Salsa de En soja, ¿verdad? Los glutamato japoneses. monosódico. Eso, ¿por qué? Bueno, justamente porque en el glutamato es el que ocasiona. Fíjense que para el sabor dulce, la glucosa, el sabor salado, el cloruro de sodio, el sabor ácido, el hidrógeno, el amargo, el nitrógeno, ¿sí? Y el umami, glutamato, ¿ok? El umami, el sabroso, el glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora con la lengua, y ahí va la pregunta. La inervación en los dos tercios anteriores. Para la parte sensitiva especial, para el gusto, está dado por cuál nervio. ¿Del nervio facial o lingual? Ahí, vamos ahí. Nervio lingual, nervio facial. Mira que el nervio lingual es rama del trigémino y facial es el Sí. séptimo par. Por el nervio facial. Nervio facial. Bien. ¿Cuál rama del nervio facial? Mm. Solo si recuerdan. Y hay un nervio que no van a querer poner esto como respuesta, pero es el nervio cuerda del tímpano, Ah, ¿sí? Nervio cuerda del tímpano. Entonces, tiene. que es del séptimo par craneal, es la que tiene a su cargo, entonces, en los dos tercios anteriores de la parte sensitiva especial. Ahora, el nervio lingual también está en los dos tercios anteriores, pero su función, que también es sensitiva, es la sensitiva general. ¿Ok? O sea, es para la textura del alimento, es para saber la temperatura del alimento, es para, bueno, ver la cuestión del dolor. Entonces, la sensitiva general, tacto, temperatura, dolor, es por el nervio lingual, ¿ok? Del trigémino, ¿sí? Pero la sensitiva especial es por el nervio cuerda del tímpano, que es del facial, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia ahí. Después, los dos del tercio posterior ya es igual y la región posterior también, ¿ok? Entonces, los dos tercios anteriores nomás la diferencia, ¿sí? En esos dos tercios anteriores. El tercio posterior, sensitivo y especial, ¿ok? Es el glosofaringio, ¿ok? La parte posterior, epiglótica y laringea, es el nervio vago, ahí no hay diferencia, pero los dos tercios anteriores, ese es diferente, ¿ok? Bueno, después, con relación a la mucosa olfatoria, fíjense que la cavidad nasal es más grande de lo que parece, ¿verdad? Entonces parece que solamente aquí la nariz y bueno, hasta donde entra el dedo nada más la cavidad nasal, pero es mucho más que eso, ¿ok? Es mucho más que eso. Bien, entonces la cavidad nasal tiene tres regiones, el vestíbulo, región respiratoria, y lo que ahora mismo interesa es la región que está más atrás y arriba, que se llama región olfatoria, ¿sí? Entonces, región olfatoria. Sí es cierto que nosotros, los seres humanos, la región olfatoria, bueno, no está tan desarrollada, digámosle, como en el caso de los otros mamíferos, como en el canino, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sucede? La mucosa olfatoria, esa región en un canino es mucho más amplio, tiene mucho más superficie, me están siguiendo, lo que le permite tener más receptores y detectar muchos otros olores, muchas otras sustancias que nosotros tal vez no captamos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, eh, la cuestión de la conexión química. Alguien citaba acá, no sé, creo que alguien habló de la endorfina, por ejemplo. Creo que fue Jacqueline, ¿verdad?
si no me equivoco, no, no. Bueno, entonces, alguien hablaba ahí de las endorfinas. Fíjense que la, las hembras, cuando están en celo, ¿ok? El macho a distancia ya lo detecta, ¿sí? Ya lo huele, ¿está? Porque tiene una mucosa muy, muy bien desarrollado que a una buena distancia ya consigue detectar eso, ¿ok? Y nosotros, los seres humanos, el hombre, ni por más cerca que estemos, a veces ni detectamos, ¿ok? Bueno, entonces, nada más para mostrarles nomás esa cuestión de la diferencia, esta de la mucosa olfatoria, de un canino muy desarrollado, ¿ok? Que puede detectar sustancias que, bueno, nosotros los seres humanos, por ejemplo, no detectamos porque nuestra mucosa no está tan desarrollada y bueno, entonces es interesante. Y fíjense que cuando hablamos de la cuestión del COVID, porque Adriana citaba hace rato, en la época del COVID, eh, fíjense que sí, el COVID, justo esa parte es lo que le gusta, atacar. Le gusta atacar allá en la región olfatoria, ¿ok? La región olfatoria. Ese era el sitio predilecto. Y bueno, ¿y qué es lo que ocasionaba? La lesión de las células que estaban allí, de los receptores y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Te colocaban el café acá en tu cara, debajo de tu nariz, y no percibías, ¿verdad? Bien, ¿cómo se llama la pérdida, entonces, de la percepción del olor? ¿Cómo se dice cuando no podemos oler? Anosmia? ¿Cómo? Despacio, que no, Anosmia? no entendí. Anosmia? Anosmia, ¿sí? ¿Y cuando se pierde el gusto? Gusto é. Ageusia? Porque tem dois nomes, né? É a ageusia, que é quando é Ageusia. total, Ageusia. Ok, bien, e bien. hipogeusia. Sí, correcto. Entonces, el paciente con COVID, por ejemplo, presentaba eso, ¿sí? Entonces perdían la percepción del olor, la percepción del gusto. ¿Y saben qué? Hay personas que quedaron con esas secuelas, ¿ok? Ya pasaron 3, 4 años de aquel evento y hasta hoy en día, bueno, entonces ya el olfato no está tan igual que antes, ¿ok? Bueno, entonces el COVID afectaba esta región. Y fíjense que el olfato tiene mucha conexión con la cuestión del gusto. Alguien justamente lo decía, creo que fue Ketchuli que decía que, bueno, persona que está toda congestionada con la nariz, bueno, no disfruta bien de su alimento porque, bueno, no percibe todo ese gusto, ¿verdad? Bueno, entonces eso. ¿Cuál es el par craneal que lleva la información del olfato? O facial, El, grossofaríngeo Olfato. e o el oral. olfato es primero par craneal. Primer par craneal. Segundo O- o primero. ¿Primero o segundo? Primero. Primero. Está olfatorio. ¿Está bien? Bien. Eso. Bueno, chicos, nada más agradecerles por el compromiso, por cumplir, por estar acá. Está excelente material. Entonces, mis felicitaciones para ustedes. Gracias, doctor. Chao, Gracias. chao. Dale, chicos, a descansar ahí. Jacqueline ya Gracias tiene una a cara de ustedes. sueño que ya quiere solo dormir. Bien, está bien, merecido, está bien. Chao.